Atos capítulo 22, apenas o verso 12, nós estaremos compartilhando com os irmãos o tema Aprendendo com o piedoso Ananias. Aprendendo com o piedoso Ananias. Atos 22, verso 12. Diz assim o texto: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Novamente, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Pai, muito obrigado, em concordância, se Deus, com a oração do teu filho, fala-nos nesta noite. Alimenta-nos pela tua palavra, nos dê, ó Deus, a tua graça na transmissão, ó Deus, de sua palavra. Em nome de Jesus, fique conosco para a glória do teu nome. Amém. Meus irmãos, é devida a importância que temos que dar à conversão de Saulo de Tarso. Mas eu gostaria de fazer algumas considerações para aquele que foi um instrumento nas mãos de Cristo, no redirecionamento de Saulo ao propósito de Deus após a sua conversão, cujo nome é Ananias. E o significado do nome de Ananias é Deus gracioso ou Deus misericordioso. Talvez pelo fato do livro de Atos não dar muita atenção a essa figura, é compreensível que nós também tenhamos o mesmo comportamento. Afinal, foi Saulo que o Senhor queria converter, e foi Saulo que Deus pretendia que pregasse aos gentios. Apesar disso, apesar de todo esse contexto importante que o livro de Atos nos traz, principalmente a partir do capítulo 9, acerca da vida do apóstolo Paulo e de sua conversão, há muitas e boas lições a serem aprendidas com esse personagem, não tão falado, né? Primeiro eu gostaria de estar comentando com os irmãos acerca de algo muito interessante que o texto fala aqui no versículo 12. O versículo 12 vai trazer um adjetivo para o discípulo Ananias, né? Ele vai ser chamado aqui como um homem piedoso, e essas palavras foram palavras registradas por Lucas a partir de um testemunho do apóstolo Paulo, e o contexto histórico desse capítulo aqui vai tratar acerca da defesa do apóstolo Paulo quando ele foi preso em Jerusalém. Paulo, passando pela Macedônia, recolheu ofertas para a igreja em Jerusalém, que estava passando por uma situação difícil, inclusive até de fome, por causa de situações naturais. Problemas com a colheita, dificuldade mesmo que a igreja estava passando, e ele passou pela Macedônia e outras igrejas da região, colhendo ofertas. Inclusive, nesse período ele vai tratar com a igreja de Coríntios a respeito de uma palavra empenhada pelos coríntios. Em sua segunda carta, se não me engano, no capítulo 8 e 9, ele vai falar a respeito do compromisso que a igreja fez em ofertar. Só que eles fizeram o compromisso e não participaram. Fizeram um compromisso e não colocaram em prática. E o apóstolo Paulo vai chamar a atenção dos irmãos ali da igreja para a importância de se colocar em prática aquilo que se fala. E no capítulo 21 aqui de Atos, nós vamos ver uma despedida do apóstolo Paulo aos discípulos, com os discípulos ali, os discípulos da igreja que estava naquele momento. Inclusive, eles não queriam que o apóstolo Paulo fosse para Jerusalém. Eles temiam que o apóstolo Paulo ia morrer lá. Inclusive, se não me engano, no capítulo 21, o apóstolo Paulo ele vai dar essa declaração. Olha, eu não me importo se eu vou morrer, contanto que eu cumpra o ministério pelo qual o Senhor Jesus me chamou. Ele sabia, ele vai declarar isso, eu sei que provações, perigos de morte me aguardam no caminho. Mas eu tenho uma consciência, a consciência do cumprimento da minha vocação, do meu ministério. E ele foi para Jerusalém. E antes da confusão que aconteceu na porta do templo, a ponto de uma guarda romana ter que vir e salvar o apóstolo Paulo da aglomeração, da turba que estava agredindo o apóstolo Paulo,
O apóstolo Paulo foi acusado de trazer um gentio para dentro do templo. E por causa disso começou toda a confusão. E no momento que ele foi preso, ele pede ao comandante daquela unidade que foi tirá-lo daquela situação e levando, como diz o texto, para a fortaleza. Paulo, ele vai começar a sua defesa contando acerca da sua conversão. E Ananias faz parte da história da conversão do apóstolo Paulo. E é a este homem que o apóstolo Paulo chama de homem piedoso. E nós precisamos, antes de continuar, irmãos, entender o que é ser piedoso, que é um adjetivo que marcou a vida de Ananias, um homem piedoso. A palavra piedade, segundo Calvino, vem do latim pietas, e se fundamenta no conhecimento de Deus e inclui atitudes, ações direcionadas à adoração e ao serviço a Deus. Além disso, o Pietas de Calvino incluía uma hoste de temas relacionados, tais como o amor nos relacionamentos humanos e o respeito à imagem de Deus nos seres humanos. Essa piedade é evidente em pessoas que reconhecem, por meio da fé experiencial, ou seja, uma fé experimentada, que foram aceitas em Cristo e enxertadas no corpo dele. E essa ação de enxertar foi única e exclusivamente pela graça de Deus, e quem é piedoso tem consciência disso. Quem possui essa característica de piedade, que é a prática cristã dinâmica, porque outro conceito dessa palavra piedade vem de pios, né? Ligação vertical. A pessoa que pratica o cristianismo vivido por ela, tem experiências para contar, e através de uma vida autêntica com o Senhor, possui uma intimidade com Deus e com a igreja. Isso é ser piedoso. Portanto, essas pessoas, após terem sido incluídas ao povo de Deus e membros do corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, vai possuir um relacionamento restaurado, possui um gozo na comunhão com os santos e com Deus, que a prática delas vai provar que de fato e de verdade essa pessoa possui uma nova vida. Então isso é ser piedoso. Ananias era uma pessoa piedosa. Pois bem, mas quem foi Ananias? Ele é mencionado apenas 2 vezes por Lucas. Em Atos, no capítulo 9, na narrativa dos textos que vão do versículo 10 até o 17, registrando que ele foi uma testemunha ocular da veracidade da conversão do apóstolo Paulo. E, em segundo lugar, ou novamente, ele vai ser citado aqui nesse texto que nós lemos, em Atos, no capítulo 22, do 12 até o 16. E segundo o comentarista da Bíblia de Estudo Genebra, Ananias, ele foi o elo de ligação do apóstolo Paulo com a cidade de Damasco, ou seja, uma ponte para que o evangelho fosse pregado ali através do apóstolo Paulo. Nesses trechos descobrimos que ele era residente de Damasco, aparentemente um discípulo de Jesus, e que havia sido um judeu fiel de acordo com a lei. Ananias tinha uma reputação excelente entre os judeus que moravam em Damasco, um excelente instrumento para o propósito de Deus em conduzir Saulo no sentido certo para o cumprimento da vontade do Senhor. Quando Deus quer algo com um eleito, com aquele que foi chamado desde antes da fundação do mundo, diz o texto, diz a palavra do Senhor lá em Efésios, também em Apocalipse fala que os nossos nomes já estavam escritos desde antes da eternidade. Quando Deus tem alguém para ser chamado, Ele vai levantar e vai usar um instrumento que tenha reputação, que tenha um bom testemunho.
a irmã mais velha da Leila foi embora, depois de ter lutado 9 anos com câncer. E sua última passada foi no Hospital das Clínicas, onde eu a levei com a Leila e mais o filho primogênito da irmã, sobrinho dela, e dali a Lucinéia não saiu mais. E mesmo estando dentro do hospital, a Lucinéia levantou da cama e começou a pregar o evangelho dentro daquele hospital. Então Deus levanta quem Ele quer para alcançar os seus escolhidos, os seus eleitos. Mesmo que ela não tenha saído mais do hospital e partiu dali para a eternidade, a Lucinéia foi um instrumento de Deus para a salvação dentro daquele hospital. Deus faz isso. E fez isso com Ananias. Portanto, nós estamos diante de um homem corajoso. Diante de um homem que tinha consciência de seu chamado. Porque, meus irmãos, ser discípulo de Jesus nunca foi fácil. Desde os tempos dos primórdios da igreja, nunca foi fácil e até hoje não é fácil ser discípulo de Jesus. Conhecemos casos em que Jesus, ele pede coisas difíceis aos seus servos. O homem a quem Ananias foi enviado era um oponente mais notório do cristianismo. Ele tinha raiva, ele entrava em estágio de ebulição, de estado de nervo, diante daqueles a quem ele chamava de o caminho. Esse era Saulo de Tarso. Ele vai dizer de si mesmo que ele havia sido perseguidor da igreja. 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 13, ele vai declarar de si mesmo: a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Ele dá a si mesmo esses adjetivos. E que perseguia os que eram do caminho, até a morte. Atos, capítulo 22, verso 4. Ele disse em um julgamento que estava tão enfurecido com os seguidores do caminho, que muitas vezes obrigava-os até blasfemar. Um homem que apresenta de si mesmo como um defensor da lei de Moisés, ele obrigou essas pessoas a blasfemar contra a própria lei que ele defendia. E que sem misericórdia perseguia, mesmo através ou em cidades estrangeiras. Atos 26, 11. Fazendo-os sofrer punições de natureza inferior nas sinagogas, eles eram açoitados como transgressores das leis de Moisés. Portanto, não era algo insignificante, mas Ananias se submeteu em fazer a tarefa que Deus lhe havia dado. E disse ao Senhor: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o que nos impressiona aqui, meus irmãos, certamente é que, apesar de estar com medo, Ananias, ele encarou a missão que Deus o havia confiado a ele. E não só foi encontrar Saulo de Tarso, como também o Senhor o usa para restaurar a sua visão. Falou-lhe o que o Senhor queria, e então Saulo é convidado a que se submetesse ao Senhor através do batismo. Ananias lhe disse: agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome do Senhor. Atos 22, 16. Neste trecho, João Calvino vai observar que Ananias instrui fielmente o apóstolo Paulo nos princípios da piedade, pois ele não o teria batizado se tivesse sido nulo de verdade em sua fé. Lucas, porém, passa por muitas coisas e reúne brevemente a soma delas. Portanto, vendo Paulo entender que a redenção prometida é agora dada por Cristo à sua vida, Ananias diz por boas causas que nada deve impedir que ele seja batizado. Esta foi a intenção quando ele disse assim: por que te demoras? Por que perdes o tempo? Se agora as portas da graça estão te sendo abertas neste momento, não perca tempo e seja batizado.
Ou seja, não há aqui uma acusação de negligência, mas sim a amplificação da graça de Deus, acrescentando assim o batismo, incluindo-o no propósito de Deus em salvar os seus eleitos. Bem, então quais são as lições que nós podemos aprender com Ananias? A primeira delas é que os discípulos devem aplicar o chamado do Senhor a si mesmos. Deus tem chamado para o seu povo. Não. Deus tem um chamado para mim, tem um chamado para você. Deus não trata com massa. O Senhor tem uma palavra para nós hoje. Não, Deus tem uma palavra para você, tem uma palavra para mim. Ele vai falar com cada um conforme o conhecimento que Ele tem de cada um. Portanto, ao aplicar esse chamado a nós mesmos, ou a si mesmo, conforme Ananias fez, dizendo, eis-me aqui, Senhor, em Atos, no capítulo 9, verso 10, Ananias compreendeu que o Senhor falava com ele diretamente. Eu estou falando com você. Eu não estou falando com a comunidade. Eu não estou falando com um grupo. Eu estou falando com você. O chamado é para você, não é para o outro. Aí ele, Senhor, não, com ele eu trato depois. Eu estou falando com você agora, nesse momento. Esse foi o entendimento que Ananias teve. Ele compreendeu que o Senhor falava com ele. Precisamos ler a palavra do Senhor e ver que o seu chamado a nós é pessoal. Com que frequência concordamos com a necessidade de discípulos corajosos que fazem coisas valentes, mas ao invés disso nós fugimos das aplicações em nossas próprias vidas? O Senhor tem trabalho para todos nós fazermos. Tem trabalho para todo mundo. Não existe espaço na obra de Deus para a ociosidade. A mensagem de Jesus nos chama ao serviço do reino. O Senhor chama discípulos que ousam a se dispor como Ananias fez. Eis-me aqui, a semelhança de Isaías. A quem há de ir por nós? A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías, entendendo a urgência da obra de Deus e o seu chamado, se dispôs corajosamente no Senhor a fazer a vontade de Deus e cumprir o seu chamado. Por isso nós precisamos aprender a aplicar o chamado de Deus à nossa vida. Por mais que o meu chamado não seja igual ao do outro, por mais que o meu chamado não seja igual a ser um missionário para transpor aí os mares, ou até mesmo ser um missionário em meio urbano, mas eu tenho um chamado. O Senhor me chamou com um propósito, eu preciso entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Deus não me chamou para ficar à toa no reino de Deus, engordando espiritualmente, mas o Senhor me chamou com um propósito, para ser um instrumento de salvação na vida de outros. Essa é a vontade de Deus. Também com Ananias nós podemos entender que os discípulos devem ser corajosos, independente da tarefa dada. Há várias coisas que tendem a atrapalhar a nossa disposição de anunciar aos perdidos a mensagem da salvação, e eu listei apenas duas aqui. A primeira delas é que gostamos de ficar em lugares onde nos sentimos seguros e confortáveis. Enquanto o Senhor muitas vezes nos colocaria, ou colocaria os crentes em locais que os deixaria sem jeito, a exemplo de uma experiência que eu passei em Belo Horizonte. Eu não sei se eu já contei essa experiência aqui. Eu estava tirando as férias de um motorista num hospital lá em BH, e voltando de ter levado um doente em estágio terminal, voltando com a ambulância, eu tinha que passar por debaixo do viaduto, fazer a volta por cima do viaduto para ganhar a entrada do hospital. E debaixo do viaduto, nas grandes capitais, existem os famosos pontos de prostituição. E o estatuto do motorista que conduz um veículo público diz que, primeiro, ele não pode dar carona. Segundo, ele não pode se envolver e envolver o bem público em atividades ilícitas ou escusas ou duvidosas. E isso incluía a prostituição.
E na hora que eu estava dando a volta, fazendo ali a alça do viaduto, Deus mandou voltar lá naquela mulher. Vá lá e fala com ela. Eu falei, Senhor, eu estou com um carro do Estado, tem um telefone aí atrás, alguém pode me denunciar? Vai lá e fala com ela. Fui lá, parei o carro e falei do evangelho para aquela moça. Passei mais 4 vezes depois lá, e era um ponto costumeiro dela, ela não estava mais lá. Se ela abriu mão da prostituição por causa de algum resultado dessa palavra, eu não sei. Mas, ou se ela veio a óbito depois por alguma coisa, eu não sei. Mas nós precisamos obedecer a Deus independente da tarefa. E eu sei, inclusive, casos em Belo Horizonte, de motoristas que pararam o carro do Estado para captar programa com prostituta. E foi gravado e saiu lá, nas mídias em Belo Horizonte. Deus nos chama para cumprir uma tarefa, mesmo que ela seja perigosa, no que diz respeito à nossa segurança, ou à nossa moral, ou a uma situação de risco de morte. Mas o Senhor nos chamou para uma tarefa, para um propósito. O Senhor nos chamou com uma vocação. Temos uma missão a cumprir. E a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, ai daquele que não estiver fazendo aquilo que Ele mandou fazer. Isso é Bíblia que está falando. Palavra de Deus. Um outro ponto que nós podemos observar que nos impede é, nós estamos muito preocupados com a possibilidade do fracasso. Assim, eu não vou falar com aquela mulher não, ela não vai se converter. É interessante que tendemos a pensar que o sucesso é apenas nosso. Quando nós pregamos o Evangelho, a pessoa vai converter porque eu vou pregar o Evangelho. Negativo. Enquanto a verdade é que o Senhor tem desejo que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como disse Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, precisamos compreender que o texto que o apóstolo Paulo está escrevendo ali para Timóteo, aponta apenas para uma expressão do desejo da parte de Deus, e não do seu eterno propósito, uma vez que nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Isso é a palavra de Deus. Pois se recusarão deliberadamente. Se nós formos caminharmos pela palavra de Deus e irmos lá no profeta Isaías, no capítulo 30, e lermos o capítulo 30 de Isaías, os irmãos verão lá, Isaías trazendo um alerta para o povo a respeito da sua aliança com o Egito, por causa dos assírios, e aqueles que estavam sendo alertados, que eram judeus, taparam os ouvidos dizendo, nós não queremos ouvir a sua palavra, a palavra que Deus tem no seu coração para nós. Olha, para com isso. Abandone essa palavra que você está dizendo que é de Deus. Fale outras palavras. Fale palavra que nos afague o ego, que traga um ambiente positivo. Nós não queremos ouvir essa palavra. Está lá no texto. É só pegar lá e conferir. O povo não querendo ouvir Deus, assim o Senhor sabe que quando nós pregamos o Evangelho, as pessoas elas recusam deliberadamente, não querem. Não querem crer. Mas também é verdade que o Evangelho deve ser pregado para fechar corações daqueles que se rebelam contra o Senhor. Jesus disse em uma de suas parábolas, citando Isaías, no capítulo 6, verso 9 e 10, ele dizendo, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter. Marcos capítulo 4, verso 12. Segundo o reformador francês, o verdadeiro fim para o qual Deus deseja que a sua palavra seja pregada é reconciliar os homens consigo mesmo, renovando suas mentes e corações. Mas em relação aos réprobos, ou aos ímpios, ou aqueles que recusarão, estes são os réprobos, Isaías declara que a dureza pedregosa de seus corações permanece neles, para que eles não obtenham a misericórdia, e que a palavra não produza efeito sobre eles, de modo a amolecer a sua mente ao arrependimento, ou seja, serão condenados. Condenados. Então nós não precisamos preocupar
que ao pregarmos o evangelho a pessoa vai converter ou não, porque quem faz isso é Deus, se Ele quiser fazer. O evangelho, a palavra de Deus diz assim, que ele tem cheiro de vida para a vida e cheiro de morte para aqueles que se perdem. Eu não vou me lembrar o autor desta frase, que inclusive o pastor Cleison já citou aqui, dizendo que o mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. Então não é nossa, não deve ser nossa a preocupação de entendermos que ao pregarmos o evangelho, nós temos que nos preocupar se a pessoa vai ou não se converter. Nós fomos chamados para proclamar o evangelho. Em último lugar, os discípulos têm de obedecer de qualquer forma. Está aí a experiência do profeta Jonas para provar que Deus é sempre verdadeiro. E o texto vai dizer que seja todo homem mentiroso. Embora seja possível, e é pouco provável, que algum de nós conheça algum homem tão hostil em relação ao cristianismo quanto Saulo de Tarso foi, e apesar de não ser impossível de encontrarmos tal pessoa, ainda é improvável que encarássemos a ameaça de sermos presos ou mortos por causa dessa ordenança. Mas, e se enfrentarmos tais ameaças? É a pergunta que podemos fazer nesse contexto aqui. E se enfrentarmos tais ameaças? Qual seria a nossa resposta? Ou qual seria o nosso posicionamento em relação ao chamado de Jesus? Está claro lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Ou, inclusive, Marcos 16, 15 também vai dizer, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Será que nós estaríamos dispostos a fazer, independente das circunstâncias apresentadas e até mesmo enfrentadas por Ananias? Será que nós faríamos isso? Mas quando nós olhamos o contexto que nós estamos vivendo hoje, ou seja, um contexto que não existe nenhuma ameaça, quanto havia no período de Ananias, poderíamos dizer honestamente que, será que nós iríamos mesmo em face à ameaça? Se verdadeiramente somos submissos ao Senhor, não é a mesma coisa que precisamos fazer quando Ele nos manda, se verdadeiramente somos submissos ao Senhor. A submissão é fazer o que nos manda, mesmo quando não queremos. Precisamos nos lembrar do exemplo de Jesus em sua oração no Getsêmani. Ele vai dizer a Deus: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas seja como tu queres, Senhor. Mateus 26, 39. O que nós vemos aqui é que Jesus Cristo, ele sabia do seu sofrimento na cruz. Nessa série de mensagens aí, da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o pastor Cleilson vai dizer que havia na consciência de Jesus a maneira com que ele morreria, o seu sofrimento. Será que se fosse dado a nós esse conhecimento, como é que seria a nossa reação? Nós enfrentaríamos o destino mesmo assim, sabendo da maneira que nós sofreríamos e a forma com que nós morreríamos? Mesmo Jesus sabendo, Jesus foi adiante, foi em frente e foi à cruz, se submetendo à vontade de Deus. Possamos olhar para Ananias, que foi corajoso para fazer a vontade de Deus, a fim de que o Senhor, através do Espírito Santo, redirecionasse Paulo para o propósito de Deus, para com a sua vida em ser o apóstolo aos gentios. E é por causa disso que a palavra de Deus chegou até nós. A palavra da salvação. E concluindo, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma observação. Nunca foi dada a Ananias uma anotação especial pelos escritores por seu papel corajoso. Jesus jamais disse: quando o evangelho for pregado, Ananias será lembrado. Tem isso na Bíblia? Nós não vemos. De fato, depois de sua participação no processo da conversão de Saulo, nunca mais ouvimos falar dele. O que dá significado a qualquer um de nós é que Deus nos
conhece e que Ele nos salvou por sua graça. Uma vez que somos salvos, meus queridos, simplesmente nos juntamos à multidão de outros servos que se entregaram para fazer a vontade de Deus. O discipulado não é sobre proeminência ou sobre nós, mas é sobre Cristo e aquilo que Ele fez na cruz do Calvário em nosso favor para salvar os eleitos. Existem muitas necessidades de Ananias, ou homens como Ananias, homens e mulheres como Ananias no reino de Deus, que aproveitam a oportunidade ofertadas a eles, e inclusive está sendo ofertadas a nós todos os dias, para glorificar a Deus na pregação do Evangelho e no cumprimento do propósito de Deus para com as nossas vidas e através das nossas vidas. Usemos então essas oportunidades, meus irmãos, não com um sentimento de orgulho ou com ambição vã, mas com a atitude que o Senhor nos ensinou. Lucas, no capítulo 17, verso 10, o autor vai dizer: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas aquilo que deveríamos fazer. Que através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da mudança que o Senhor tem imprimido em nós, que possamos ser uma luz para este mundo que se perde, e sal para conservar. Que Deus possa abençoar a sua vida, e que você seja e continue sendo um instrumento salvífico da parte de Deus para a proclamação do Evangelho. Não tenha medo, o Senhor é conosco. Aonde quer que Ele nos enviar, Ele estará conosco. É promessa do Senhor. Amém? Feche os seus olhos.